postura, experiência, seriedade. No ar, Clube do Povo, o podcast Verdade com Rodrigo Simões. Muito bem, iniciamos mais um episódio do Clube do Povo, podcast Verdade, e hoje eu recebo Renato Munhoz, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E o Renato, aliás, tem uma história imensa aqui em Ribeirão Preto e nós vamos explorar um pouco dessa trajetória dele aqui na cidade, seja com a tradicionalíssima cachaçaria Água Doce e agora não, de um tempo para cá, como presidente dessa importante entidade aqui na Alta Mogiana. Seja bem-vindo, Renato. Ô, Rodrigo, obrigado primeiro, né? Agradecer o seu convite, um amigo de longa data, né? Amigo e irmão. Amigo e irmão, um cara que me ensinou a ser benemérico, talvez veio na veia isso, e isso é uma realidade, eu sempre falo, então eu tenho muito orgulho de ter te conhecido lá atrás, nós estávamos falando agora, são quase 30 anos de amizade, né? 30 anos. De trajetória. Inauguramos a Água Doce com o programa do Manuel Simões, Isso, né? Um grande exatamente. percursor. Então, só agradecer e a oportunidade de falar da Abrazel, uma entidade realmente que veio para fazer a diferença para o setor, não só para os empresários, mas para a sociedade e para os seus funcionários. Então, a Abrazel, vou trazer bastante coisa positiva Bacana. do que a gente tem feito, viu, Rodrigo? Bom, uma entidade que existe há 39 anos, é isso, É né? isso mesmo. 39 anos, e esse trabalho que vem sendo realizado. Você, aliás, está como presidente na Alta Mogiana há quanto tempo, Renato? Na verdade, eu me tornei presidente, né? Estou presidente desde 2020. Quando veio a pandemia, em agosto de 2020, tivemos que fazer isso às pressas, né? E aí acabou se formando e as pessoas que lutavam, mas eu acho que estava já na veia também, porque tempos atrás, no meados de 2008, 2010, nós fizemos uma aliança gastronômica lá na CIRP, chamava Agarp. Alguns empresários, mas definitivamente, comparando o que nós fazemos hoje com a Abrazel, a gente só andava de lado com a Agarp, não tinha uma direção. Apesar que você acaba fazendo isso sozinho, de certa forma, né? A Abrazel te ajuda, mas você tem que tomar iniciativas, é uma gestão de uma associação, mas ela trouxe muitos benefícios, apesar de termos grandes perdas durante a pandemia, né? Bom, então até 2020 a Abrazel não existia em Ribeirão Preto. Na regional, não. É, uma entidade que já existia há 34, 35 anos, aí você trouxe para Ribeirão Preto, foi isso? Como foi esse processo de trazer a entidade aqui para a nossa região? Na verdade, levar lá atrás um pouquinho, a Abrazel ela começa no Rio de Janeiro, tá? Por uma elite de empresários que queriam realmente ter uma organização mais fechada, não era aberta para todos, eles selecionavam. E na época também, você se lembra quando a gente foi para São Paulo, ganhar uns prêmios de chopp e tudo? Naquela época, eu me interessei pela ABRED, Associação de Bares Diferenciados de São Paulo, que era como uma concorrente da Abrazel. Uma estava no Rio, uma em São Paulo. E ao longo do tempo, a Abrazel se aproximou da ABRED e falaram, vamos se juntar e formar uma única só associação que olha. E aí se tornou a Abrazel até pelo nome, da facilidade de poder falar para mais. Então, eu já era associado da ABRED, porque quem estava na ABRED eram bares comprometidos com qualidade de serviços que entregavam a seus clientes. E eu era um dos únicos associados da ABRED em Ribeirão Preto. Na verdade, acho que não tinha ninguém do interior, porque eram só bares em São Paulo e selecionado. Como a gente tinha ganho o prêmio naquela época pela Ambev, de melhor chopp do Brasil, aquela coisa toda, a gente teve realmente uma posição diferente perante a ABRED. Nesse sentido, a ABRED se torna a Abrazel e eu continuo ali associado. Mas eu tinha a Abrazel, ela não significava muita coisa para mim, ela significava que era algo importante estar associado a ela. Nesse meio do caminho, quando vem a pandemia, a gente começa a se movimentar. Alguns empresários falando e articulando, e houve-se o comentário da Abrazel para tentar ajudar nisso. Nesse sentido, eu falei, bom, eu já sou associada, e o presidente da Água Doce falou, procurem também a Abrazel em São Paulo para movimentar. E aí trouxe a Abrazel no meio do furacão da pandemia, né? A gente começa em março de 17 para o setor, começa o fechamento, e a gente institui ela via online em agosto de 20. Só que ali naquele momento já trouxe uma ideia do que poderia ser a Abrazel na minha cabeça, por viver já no mundo do franchise e tal. Então a Abrazel ela nasce já com uma estrutura deles muito grande, né? Qual o caminho que a gente vai seguir? Então, a primeira coisa a ser falada não é só eu, agora somos nós, né? Então você
se pronuncia para o setor de uma forma toda, para a sociedade. E nesse caminho, quando a gente conseguiu a articulação de fala com o poder público, isso começou a trazer, pelo menos, o poder de falar. Porque até então não tinha essa fala. Porque o empresário era muito ramificado, várias pessoas, vários empresários, ninguém conseguia articular. Então, a Brasel falou, olha, nós estamos aqui, juntamos. A gente não olha, né, uma instituição política, tá? A gente tem que dizer, uma associação política, mas a partidária. Independente do quem está governando, ou o país, o estado, ou o município, nós queremos a fala. E, incrivelmente, no ano de 2019, parece até que estaria acontecendo isso mesmo. Na convenção da Água Doce, em 2019, um dos palestrantes foi o Paulo Solmuth, que é o presidente executivo, que é um profissional contratado que toca a Brasel, né? Nós, empresários, eu e mais 12 conselheiros, não somos remunerados, é trabalho voluntário, e a gente tem alguns executivos que são remunerados através das mensalidades. E ele deu uma palestra e ele trouxe o cenário, que ele conversou com o Lula, que ele conversou com a Dilma, que ele conversou com o Temer, que ele conversou com o Bolsonaro. E isso mostrou que a entidade trafega em todos os partidos. Isso é importante. Então, quando acontece isso da Brasel ter essa possibilidade, foi o acesso que eu tive ao prefeito, então, Duarte Nogueira. Eu fui o cara que mais mandou mensagem, tive essa liberdade. Óbvio que muitas e inúmeras vezes não concordava com a atitude, né, nem do governador e nem do prefeito, mas pelo menos a gente sempre caminhou num bom diálogo, isso que é importante, né? Então, a Brasel traz essa construção, né? A gente ser presidente não é uma coisa que você aprende, a gente acabou fazendo isso num momento difícil, eu acho que o estresse promovido foi muito grande, o setor foi estraçalhado. Eu digo o seguinte, a pandemia foi um câncer dentro do setor de bares e restaurantes. Alguns, ou na sua maioria, 40% do setor está endividado. 40%. Então, ou seja, estão em tratamento ainda, tá? O setor não se recuperou. E hoje, em Ribeirão Preto, qual é o lazer mais preferido do Ribeirão Pretano? Bares e restaurantes. Nós não temos uma atratividade de bons museus, a gente tem um teatro, alguma coisa, mas se você olhar que a cidade propõe, ainda é muito pouco, perto de que outras cidades propõem. Então, a gente precisa olhar muito para isso. Os bares e restaurantes trazem segurança para a cidade. Onde tem iluminação, onde tem movimento, tem pessoas, então ali traz a parte principal. Por quê? A Brasel traz um sentido assim. Se nós conseguirmos melhorar a vida do empresário, melhorar a vida do funcionário, a sociedade civil vai se comportar melhor. Ela vai ter melhorias. Então, essa é uma busca muito grande que a Brasel tem feito, Rodrigo. Renato, a pandemia, lógico, atingiu todo mundo, o mundo inteiro, todos os setores, enfim, não teve quem não se saiu prejudicado de alguma forma durante a pandemia. E vocês conseguiram, de certa forma, aí, com esse trabalho da Brasel, a Brasel dando todo o apoio a seus associados, criar uma certa musculatura. Você disse, cerca de 40% ainda estão em recuperação. Mas foi um período que para vocês serviu, lógico, além de toda a experiência, para fortalecer ainda mais a entidade também aqui em Ribeirão Preto, né? Tenho certeza disso. Apesar de ter sido uma tragédia, né, com danos irreparáveis, ela trouxe uma união. Então, nós começamos na época com 180 associados, hoje já estamos com 580 associados. Isso na Alta Mogiana? Na Alta Mogiana. A gente pega ainda uma parte de um pouco de Rio Preto, a gente pega Araraquara, São Carlos, o DDD 16... Quantos municípios, Renato? Olha, o DDD 16 a gente vocês tem, e algumas cidades do 17, alguma coisa, a gente abriga ainda dentro da nossa associação. Por quê? Porque dentro da Brasel tem um estatuto da seccional que tem uma divisão. Então, a gente acaba não podendo abraçar muito, mas a gente acredita que Rio Preto tem capacidade para ter uma regional, né? E a gente entende que a gente está criando núcleos, que são... Toda a estrutura vem da regional da Alta Mogiana, mas tem um núcleo em Araraquara, tem um núcleo em São Carlos, então tem essa identidade. Então, um pouco mais de 500 associados, é 580 isso? associados. 580 na Alta Mogiana. Na Alta Mogiana. Acredito que uns 480 sejam de Ribeirão Preto. São números expressivos. Olha que coisa bacana. O mundo corporativo me trouxe experiências únicas, né? O franchise tem um modelo de negócio que todo ano, isso é a maioria, fazem convenções, que são momentos de trabalho e algum lazer, um jantar, alguma coisa assim.
quando nós constituímos a Brasel, aqui em Ribeirão Alta Mogiana, já me veio a convenção na cabeça. Olha que coisa maluca. Em 22, nós realizamos a nossa primeira convenção, com mais ou menos uns 120 a 140 pessoas no evento. Trouxemos o Edmur Sayane, um cara do varejo fantástico, um cara renomado, que atende grandes corporações, e eu ganhei ele, na verdade, num evento em São Paulo, de uma empresa que trabalha com informações para o food service, chama Galunion, e eu vi que ele estava lá, e o Delfino, que é o presidente da Água Doce, teve um problema, teve o câncer, ele sarou, tá bem pra caramba, mas ele precisava de uma consulta bem no dia da convenção. Então, o meu palestrante preterido na época, pela história dele, não por ser franqueado da Água Doce, mas um boia fria que cortava cana de açúcar, chegar onde chegou, ele não podia comparecer. E eu estou nesse evento da Galunion, quando eu vejo Edmur Sayane, ele já tinha palestrado. Aí o que eu fiz? Bom, eu não tenho nada a perder. Falei, Edmur, tudo bem, você não lembra de mim, mas eu lembro de você. E eu sei que você é de Ribeirão Preto e eu estou fazendo um convite para você no Pro Bono. Falei, olha, eu sou presidente da Brasel, assim, dia 7 de novembro, você pode comparecer? Aí ele pegou, falou, acho que a esposa dele, deixa eu ver a agenda, tá feito. Falei, como assim tá feito? Não bate pronto. E aí a gente inaugurou. E é um cara maravilhoso, inclusive um amigo, um dos conselheiros, o Thiago do Mirai, estava lá em Nova York, na maior feira de varejo que tem, a NRF, né? E estava o Edmur lá, né? E mandou um abraço. Então, a gente vai já para um caminho. Imagina o seguinte, quando eu olho para um concorrente, na minha cabeça, ou na maioria, isso nunca me pareceu na minha cabeça, mas ele não é um adversário meu. Nós, empresários, não temos como conter, abrir um negócio ali ou qualquer outra coisa. É o livre-arbítrio, né? Vamos pensar nisso. Aí você começa a colocar o seu concorrente do seu lado, o seu concorrente compartilhando o carvão onde você compra, a carne que você compra, a bebida, e ali começa a mudar isso dentro das pessoas. Porque, e eu sempre falo, você foi o precursor na minha vida de ser um cara benemérico. Isso é uma verdade. E aí a gente foi entender isso aí, porque é melhor ajudar do que ser ajudado. Para mim, isso é uma verdade. E nesse sentido, esse último evento nosso, agora, a nossa convenção, já temos que ir para outro lugar, espaço, que é o Jardim Gastronômico, de tão grande ficou. Tinha mais de 300 empresários no dia. Então, olha para você, 300 competidores ali, e trocando ideia, fornecedores, então foi incrível. E a gente está nesse caminho, né, associando. Mais ainda, hoje, a Brasel Alta Mogiana é a única no país, em tão pouco tempo, que tem uma sede, que tem uma cozinha. Estamos em reforma. Na João Penteado, né? Na João Penteado, convida a todos, aqueles que são empresários e aqueles que não são, aqueles que querem uma formação, uma qualidade do setor para ir. A gente está com uma cozinha agora implementada numa grande indústria, faz 40 anos agora fomos convidados, que é a Cozil. E lá vai ser uma cozinha de alto nível, com os melhores equipamentos. Então, a gente tem a maior tecnologia do mundo dentro da nossa cozinha, que é a Ratno, que é uma empresa alemã, que domina uma tecnologia de forno combinado. Você consegue fazer várias coisas no forno. Faz um peixe, faz uma carne, faz um frango, tudo no mesmo forno, em tempos diferentes, mas ele entrega junto. E nós conseguimos ter isso lá dentro, por conexões que eu já tinha ao longo. Vou fazer 30 anos, né, Rodrigo? Ano que vem faço 30 anos de Ribeirão Preto, de Água Doce. E isso trouxe muitas oportunidades, porque eu frequentei sempre as feiras em São Paulo, viajei para buscar conhecimento e sempre tive conexões. Então, hoje, a Brasel tem um centro de treinamento da Rational. Só para ter uma noção, esses equipamentos são 3 fornos, são mais de R$300 mil em 3 fornos. Eles não são nossos, é um comodato, mas a Rational está super feliz porque todo mês eles fazem um treinamento lá. Isso que eu ia falar, atende seus associados com treinamentos o tempo todo. Mas mais ainda, nesse meio do caminho, eu perco uma operação em sociedade na época, a gente perde uma operação na pandemia, e em 2022 eu falei, eu vou conhecer os cursos do Senac. Né? E eu falei, quero entender, fui fazer gastronomia. Tinha uma barba bela, tive que arrancar, fiquei 1 ano fazendo gastronomia lá no Senac, das 8 a meio-dia, de segunda a sexta. Foi um desafio tremendo. Dos 200 dias que tinha lá, eu fiz 184. Dos 184, 16 foram faltas por motivos da Brasel, motivos da Água Doce ou por motivos do Vapiano. Não teve falta por doença, nem por diarreia, por nada. Eu fui entender e descobri que seria muito importante ter uma qualificação do meu time, porque eu fui entender se era bom. E aí já vem a cabeça, né? Primeiro que eu já queria uma sede com uma cozinha e tudo, a gente começou bem pequenininho, foi indo, até que
me veio na cabeça de ter o Senac fazendo curso na sede. Mas a gente não tinha sede, não tinha nada. Porque no Obreiros do Bem, fui fazer uma visita lá, que um trabalho fantástico, né? A Cidinha, a turma lá, o Sérgio, que é um executivo que foi da 3Ms, um baita profissional, e eles falaram que não tinha engajamento de cursos lá, feito pelo Senac, porque o Senac tem essa possibilidade. E aí falei, cara, um sinal de alerta. E navegando no Facebook, me aparecem uns equipamentos para comprar. Eu mandei uma mensagem para o cara que estava vendendo, falei, olha, você tem uma máquina assim, eu me interesso. Falou, o que você tem? Tem restaurante, você não quer montar um restaurante aqui? Eu estou vendendo a escola completa de gastronomia. Falei, não, pelo amor de Deus, não quero montar um restaurante agora não. Mal saí da pandemia, sem condições. E aí, quando foi encaixando as coisas, ele trabalhou para um amigo meu que trabalha no setor há mais de 20 anos e tal. Eu falei, cara, eu conheço o Christian, fui indo. Bom, resumindo, um dos nossos conselheiros, que é o Nicolas do Bar do Português, conhecia, jogava tênis com o cara que era dono da escola de gastronomia. Marcamos uma reunião e negociamos. Ele queria vender, foi batendo, foram uns 60 dias de negociação. Só que tinha um detalhe, tínhamos que assumir a casa, né, e passar o contrato. Então, tem o proprietário, era ali de Franca, tem uma cidade vizinha lá, esqueci o nome, e fomos lá. Ele não queria dar o acesso. Falei, olha, deixa eu falar para você, Silmar, a gente precisa falar com a proprietária, eu tenho que explicar para ela o que nós somos, para ela poder saber se ela vai alugar ou não. A sede tem mais de 650 metros. A gente teve que sublocar e hoje a gente está conseguindo. Eu convido, você vai ver, Rodrigo, trabalho fantástico. E aí, o que aconteceu? Fomos lá para a cidade do lado ali de Franca, esqueci o nome agora, sentamos com ela, falei, eu tenho 2 perguntas para fazer para a senhora. A primeira, se a senhora der sim, vai dar direito à segunda. Eu falei, a senhora tem interesse de alugar para a Brasel? Ela falou, tem. Então tá, então agora nós vamos começar a negociar. E aí, fizemos a negociação e inauguramos a sede. Só que ainda, é o próximo passo, negociar o Senac para estar lá dentro. Então, hoje, concretizamos, formamos mais de 300 alunos em menos de 6 meses. Então, hoje o Senac está lá dentro. Lá dentro. É a segunda casa dentro de Ribeirão Preto. Entendi. Então, todos os docentes são do Senac. Então, na parte de gastronomia, todos os insumos o Senac fornece avental e tudo. Então, quem está fazendo os cursos são os funcionários dos empresários e agora a gente vai avançar junto com as entidades sociais, né, para trazer pessoas que não estão no mercado e gostariam de trabalhar e que talvez tenham dificuldades em algum momento de alguma coisa. Por exemplo, olha, não tem uma creche, vamos entender por que ela não consegue estar no mercado, né? A grande frente é que as pessoas realmente saiam do assistencialismo e comecem a crescer, porque você vai ficar num assistencialismo, o país está predominante isso, está faltando mão de obra, é um caos total, a economia não consegue evoluir, mas a gente consegue fazer com que esse funcionário, esse ser humano, ele consiga ter uma ambição de crescer e ter algo mais. Então, a Brasel hoje é alinhada com o Senac. O empresário ele tem apenas o custo da limpeza, que a gente cobra, porque a gente teve que contratar uma pessoa para limpar, então, mas insumos nada, aqui é R$15 por aula, né? Então, é bem ínfimo o valor, é realmente só para a gente fazer a curadoria, porque a entidade, ela precisa de dinheiro para poder acontecer. Então, nós estamos fazendo agora a cozinha, essas coisas todas, com uma parceria que a gente conquistou, mas tem um investimento de obra, reforma, eletricista, gesso, enfim, aquela coisa toda. Então, a entidade precisa ter rendimento. Então, a gente traz parceiros para isso, né? E o interesse tanto do empresário, os proprietários de bares e restaurantes, quanto dos funcionários em fazer esses cursos? Como é que é, Renato? Tem aumentado bastante, é um desafio. Eu olho para 3 tipos de empresário, né? Me desculpem se eu falhar nesse pensamento. Primeiro, que a gente tem um empresário que não tem acesso à informação e quando vem a informação para ele, ele tem receio de receber essa informação. Por ele não conhecer nada, ele pensa que ele não vai estar muito bem posicionado ali. O segundo empresário é aquele que é autossuficiente, tem uma estrutura grande, sabe tudo que tem que fazer. E nós temos o terceiro, que é o curioso. Está há bastante tempo e toda hora está buscando que eu me encaixo nesse. Então, nós queremos transformar esse empresário para curioso. Para quê? Para que ele também engaje o seu time, porque ele também está recebendo a qualificação, porque tem treinamentos e tudo. Então, a Brasel ela não vem só com a frente de entidade que fala com o poder público na hora difícil. Não, ela está trabalhando, nós estamos trabalhando com transporte público, né? Já trouxemos ao prefeito atual, Ricardo Silva, que nos prestigiou na nossa convenção.
O Duarte não conseguiu esse trabalho, a gente fez até uma reunião no final do ano passado, mas o Duarte não conseguiu trazer isso, não foi feito nada para o setor. Desse mandado do prefeito, com várias coisas que ele fez, mas para o setor em específico, não. E é o transporte público, porque o tempo de você ir embora é fundamental, porque o horário de ônibus noturno é muito precário, tem muito pouco. Noturno e madrugada para vocês precisam muito, né? A noite começou a se encerrar mais cedo, tá, Rodrigo? Depois da pandemia, ela se encerrou mais cedo, tá? Isso é um ponto importante. Não fica mais igual 5, 6 horas da manhã. Há exceções daqueles bares que são voltados realmente para isso. Mas a maioria de bares e restaurantes estão encerrando meia-noite e pouco. Mas tem uma dificuldade muito grande com relação a isso. Então, quando você olha para a Brasel, o que ela tem abraçado? Ela tem abraçado muito mais que sindicatos que trabalham por eles, porque nunca trouxeram qualificação. Então, quanto mais qualificada essa mão de obra, você vai remunerar melhor. O empresário tem que entender isso. Eu qualifico, eu remunero melhor. Ele produz melhor. A gente tem um grande problema no país, é a baixa produtividade. Por N fatores, por equipamentos, tecnologia, mas se você comparar da década de 80, Brasil com o resto do mundo, nós produzimos 1/4 ou 1/5 que faz nos Estados Unidos. Voltando um pouco na pandemia, nas 3 esferas de poder, governo municipal, estadual e federal, vocês, bares e restaurantes, receberam algum apoio, alguma coisa diferenciada naquele momento crítico que o mundo passava? Na verdade, teve uma conquista que foi uma conquista da Nacional, que o presidente Paulo Somuth esteve na época com o Bolsonaro, o presidente até então, e trouxe essa demanda que precisava fazer algo pelo setor. Nisso, o presidente Bolsonaro falou, olha, isso é uma história contada, isso veio a público todos, que eles saíram do gabinete do presidente e foram para o gabinete do Paulo Guedes, na época, o ministro da Economia, e aí o Bolsonaro sentou numa cadeira e falou, olha, eu vou ficar aqui só assistindo e vocês dois resolvem, que veio o bem. O bem, na verdade, fez com que o funcionário recebesse uma parte do que ele recebia, pelo governo e uma parte pela empresa, só que ele tinha uma contrapartida. Ele tinha que manter os funcionários depois que se encerrasse o programa. Então, alguns empresários tiveram um problema, porque tinha uma estabilidade a ser cumprida. Mas foi o único programa que, na verdade, não foi para o empresário. É importante dizer o seguinte, olha, você não me deixou trabalhar, está tudo certo, mas como é que eu sobrevivo? Porque o empresário ele não começou a não ganhar dinheiro, tem um pensamento, eu não estou ganhando dinheiro. Quando você não está ganhando, você vai pensar em alguma coisa para fazer para tentar resolver seu problema. Você está perdendo dinheiro todos os meses. A grande maioria, a gente fala que mais de 90% em pesquisa, em dados concretos, teve prejuízo. Então, você convivia todos os meses. Então, vamos dizer, o funcionário ganhava 2.000, ele passou a ganhar 1.500. Ele conseguiu ganhar alguma coisa. Ele não trabalhava, mas ele conseguiu. O empresário não teve isso. Então, as medidas que o governo trouxe, né, federal, estadual, para o nosso setor, não foram boas. Não tomou nenhuma atitude que realmente viesse a trazer esse resultado. A gente sabe de países mais desenvolvidos que os empresários tiveram seu prolabore pagos pelo governo, né, o subsídio de aluguel e tudo. Então, muita gente dependia do seu aluguel, do seu imóvel para sobreviver, porque também tem o proprietário do imóvel. E como é que ele ia reduzir também? Ele precisava desse dinheiro. Então, a cadeia foi um pouco corrompida dessa história. O que a gente acredita agora a gente sempre trabalhou em alguns números, né? A Brasel sempre trabalhou em alguns números e sempre foi, talvez, será que são tudo isso mesmo? A FGESP em São Paulo, junto com a Brasel, fizeram um maior estudo do setor de bares e restaurantes, e aonde que foram várias fontes de informações coletado, não só do CAGED, de outra, ele foi pego de várias, e compilaram, para ter uma noção, 5 milhões de empregos diretos, 2 milhões de empresários e 1.400.000 CNPJ. Esse é o setor que mais emprega no país. Para cada R$1.000 gasto no setor, gera 3.000 e poucos reais. Esse dinheiro roda. Isso em todos os âmbitos. Todos os Trazendo âmbitos. para a região também, Altamugiana, da mesma forma. Então, aí nós temos um predicado maior, Rodrigo. É isso que é preciso entender. O prefeito precisa entender. Se eu melhoro o transporte, talvez seja um custo, mas tem grandes cidades ou pequenas cidades. A gente tem um exemplo de Luiz Antônio.
Eu estive o ano passado com o prefeito Rodrigo, o Rodrigão, parece que ele se reelegeu, né? Devemos estar com uma reunião, acho que semana que vem, porque ele subsidia 50% do Vale Transporte. Ou seja, se eu contratar alguém de Luiz Antônio, o que nós temos que fazer? A gente só paga 50%, ou seja, é uma tarifa maior, mas seria o valor de ida e volta aqui de Ribeirão. Hoje, especificamente em Ribeirão Preto. Então, vocês têm uma demanda em andamento junto ao prefeito de Ribeirão, o novo prefeito Ricardo Silva. Existe essa demanda em andamento? Tá, o que a gente fez? No final do ano passado, porque a RP Mob, né? Ela veio e teve essa reunião. Então, a gente já levou algumas informações relevantes para eles, da RP Mob, e no dia que eu era deputado e futuro prefeito, esteve na nossa convenção e eu falei para ele, prefeito, eu não acredito, não sei se vai dar tempo do prefeito Duarte Nogueira fazer algo para o setor e o transporte público. Né? Vai ser um grande divisor de água. E explico pela cadeia da onde que acontece. Se eu tenho vários horários picados, a tendência de eu chegar na minha casa mais cedo é muito maior. Porque se eu pego um horário do Corujão, às vezes eu chego às 5 horas da manhã em casa. Aí o que acontece muito, Rodrigo? Eu, em vez de ficar sozinho no ponto de ônibus, eu vou para um posto de gasolina com os amigos. E ali fico. E ali eu acabo me perdendo. Então, eu chego tarde em casa, vou acordar tarde, não vejo meus filhos, eu acabo não tomando um café da manhã, eu acabo não almoçando. Tem muitos funcionários que só a primeira refeição é dentro de um restaurante. Não porque ele não tinha o que comer, não, porque ele ficou dormindo. E a gente precisa melhorar. Quanto mais tempo ele chegar mais cedo em casa, mais resultado com a família, vai ser muito melhor. Entende? Já temos uma dificuldade tremenda de contratar. E se o prefeito pode falar, poxa, nós temos que investir nisso aqui porque a qualidade da mão de obra vai melhorar, eu vou ter funcionários mais bem felizes, porque chegou mais cedo em casa, tem um transporte adequado, porque eles acabam gastando dinheiro com um Uber ou um mototáxi, dividindo uma carona. Transporte público, os países desenvolvidos, para quem já foi, viajou fora e sabe o que é, lá nas baladas todo mundo vai de ônibus e metrô, não se usa carro. As leis são severas como aqui, mas lá me dão transporte público. Então, nós precisamos olhar para isso. Esse é um investimento social, porque a cadeia que vai gerar isso aí é muito grande. Então, e esse diálogo começou já. Começou e o prefeito... o futuro prefeito falou, eu gostei do que ele falou. Primeiro, ele fez uma analogia importante. Tenho certeza que vocês acordam todos os dias para ser o melhor bar, ter a melhor cerveja, a melhor comida, mas às vezes não acontece. E ele está lá para ser o melhor prefeito que já teve em Ribeirão Preto, ele vai fazer isso. Então, isso para nós é importante. O prefeito tem isso aí. Mas ele tem que atender também a um setor que é muito promissor na cidade. O que ele gera de resultado. Porque se começar mais demandas de bons restaurantes sendo mais frequentados, a gente vai ter mais gente na rede hoteleira, vai ter gente mais no shopping. Então, nós vivemos do quê? O Ribeirão Preto, estamos aqui, uma estrutura fantástica desse pessoal aqui da agência que você trouxe aqui para fazer o podcast. Nem imaginava, tem uma quantidade enorme de computadores. A gente sabe que tem várias agências de marketing, vários advogados. Nós temos uma cultura de prestação de serviço muito alta e nosso varejo é muito bom. Né? Vamos pensar, o nosso centro é muito bom, né? Tem bons comércios e os shoppings que a gente tem em poucas cidades no Brasil têm essa relevância. Tanto é, Rodrigo, que a Brasel é maior que muitas seccionais, porque tem estado que não tem a população que nós temos. Então, nós temos uma pujança. A gente olha para isso, são 580 empresários. Vamos imaginar, na média, 10 empregados por empresa. Eu estou falando um número baixo. Isso que eu falar, é bem baixo. Porque o que acontece? Importante dizer, a empregabilidade do setor ela é muito grande, porque demanda de prestação de serviço. Então, né, o setor de bar e restaurante é uma máquina de prejuízo. Você compra um produto, aí você tem que transformar aquele produto em vários. Vou dar um exemplo, um filé mignon. Você pega esse filé mignon vai virar um medalhão, ele vai virar um estrogonofe, ele vai virar um picadinho. Só que nesse processo de você tirar da embalagem, fazer uma limpeza, já tem uma perda. E assim vai. Então, nós somos também uma indústria. Então, somos uma indústria, uma prestadora de serviço e um varejo. Então, nós somos as três coisas num único negócio. Então, o setor hoje está colapsado. Está colapsado, isso é um fato, né? A mão de obra está escassa, às vezes os nossos clientes não gostam do nosso serviço, eu falo por mim, dos meus negócios, mas tenha certeza que a gente está tentando melhorar isso pela falta de mão de obra. Agora, o que a gente precisa fazer?
poder público faça a sua parte. Sim. E a Brasel, como associação, vai fazer a parte dela. Qualificar, melhorar, para que esse colaborador entre num negócio, ele tenha um mínimo de conhecimento e que ele possa ser desenvolvido e ser melhor remunerado. Esse é o propósito. Nós precisamos olhar para isso, né? Então, a Brasel vem trazendo isso. Fora que nós temos, vamos supor, uma parceira de imóveis para restaurante. Então, o cara tem um showroom lá dentro. Então, o cliente, né, dessa empresa de imóveis, ele não precisa que a região se desloque a São Paulo para ver o showroom. Então, a gente tem lá hoje. Então, a gente tem várias parcerias com vouchers. Então, a gente tem benefícios também por ser associado. E mais do que isso, qual que é o conceito que vem na minha cabeça? Se eu inaugurar um bar, eu preciso primeiro estar associado à Brasel. Eu tenho que entender isso, porque é a única entidade que vai realmente lhe defender. Você acha ruim a CIRP? Não, pelo contrário, nós ficamos 10 anos ali debaixo da CIRP. Só que não tem um olhar para o nosso setor. Não é específico. Exato, e tudo vai tendo especificidade, né? Então, tem um cardiologista, tem um neurologista. Então, a Brasel, ela é específica, ela vem fazendo um trabalho incrível. Então, nós temos no município, né, com o prefeito, eu tenho a fala. Na seccional tem o presidente Luizinho, tem a fala com o governador e com o prefeito. O nosso presidente executivo, ele tem a fala com o governo federal. Então, tem o trânsito livre. Esse é fundamental. Então, a gente não olha só para os nossos olhares aqui internos, dos nossos negócios. Não, a gente olha pelo todo, porque a Brasel ela tem um espírito realmente de trazer o bem para a sociedade. Isso é fundamental. E, cara, falando isso, parece até meio piegas, né? Não, mas não é não. Eu estou vivendo isso. Estou vivendo. Esse tempo poderia estar com a minha empresa dedicado. É uma dedicação, é poder trazer esse empresário para falar, vem para dentro. Renato, o que eu sinto nisso daí, que desse período de, enfim, desses últimos anos, a profissionalização está fazendo parte aí dos empresários de Ribeirão Preto, de bares e restaurantes. Não só Ribeirão Preto, de toda a nossa região, onde vocês conseguem atingir aí na Alta Mogiana. Ou seja, são profissionais agora. São, e não tem como não ser, Rodrigo. Primeiro que o governo veio trazendo muitas regras, várias regras ao longo dos 20, 30 anos, dificultando em algumas coisas para que tenha uma organização melhor. Algumas coisas são positivas, algumas outras coisas a gente sabe que são penduricalhos que nos colocam, né? Agora, recentemente, o governador do estado queria sair de 3,2. Tá na minha pauta aqui, porque eu quero te perguntar exatamente sobre isso. Mas olha só, dessa profissionalização. Então, o que acontece? Há 30 anos atrás, Rodrigo, as pessoas nem pesavam uma porção. É amigo do Dom, lá, o fulano tá aí. Não. Quando eu monto Água Doce, olha que coisa, 1996, a gente já tinha padrão de peso. Então, a gente foi se profissionalizando. Então, hoje o setor tem que ter gestão mesmo, porque são muitas frentes para se cuidar. Se perde muito. Lembra que eu falei que é uma máquina de prejuízo? Então, por que muitos bares e restaurantes fecham tão rapidamente? Como a Brasel, o tempo de vida é de 3 anos e 6 meses, sendo um associado. Menos, se não é a Brasel, em torno de 2 anos. Renato, em dezembro saiu a notícia, você acabou de falar aí agora, que o governador Tarcísio queria triplicar os impostos para o setor. O que há de verdade nisso? E se realmente existe essa informação, a Brasel está aí para, de certa forma, combater algo nesse sentido, né? Porque triplicar impostos para quem trabalha, para quem presta serviço, para quem gera emprego, eu acho que seria aí mais uma maldade para vocês, né? Olha, o governador Dória fez isso na época e recuou. Ele tentou também subir isso aí. Meu Deus. Quando o governador Tarcísio trouxe isso, todo mundo ficou perplexo. Tem os motivos dele, mas não olhou para o setor. O que a Brasel fez? Ela sempre está tomando a liderança disso. Junto com outras entidades, fomos lá e comunicamos ao governador em todas as mídias possíveis que tinha, do meio digital, ou meio físico, ou meio visual, dizer, converse conosco. Por fim, resumindo a história, sai de 3,2 para 4. É um aumento de 25%. É inaceitável, é óbvio. A gente trouxe essa informação dentro do grupo e a gente teve a colocação, mas a Brasel precisa antecipar, não deixar acontecer. É impossível o que se passa na cabeça de uma pessoa.
Eu sempre digo, o coração dos outros é a terra que ninguém habita. A gente não sabia que o governador ia tomar essa atitude. Mas é concreto, já tomou, já é uma Não, decisão já dele? está definido. Não, ele Já- queria, já estava tudo concreto, de passar de mais de 300%. Resumindo isso, um associado teve todo o direito realmente, e concordamos com ele, a Brasel concorda com ele, em dizer que é um absurdo aumentar de 3,2% para 4%. São 25%. Né? 25%. Como é que você repassa isso na ponta para o cliente? A gente não consegue. Vou até te falar sobre repasse de inflação do setor. E aí dissemos, o que nós conseguimos foi que não tivesse esse abuso total. Teve um abuso. Então, a Brasel, se não estivesse ali nesse combate, ia vir os 13%. Ia vir. Não ia ter. Porque o setor, olha só da importância de uma entidade unida com poder de fala. Então conseguiu combater esse aumento. Foi para 4%, de 3,2% para 4%. Teve um aumento, mas ok. 25%. Se a Brasel não está liderando isso com outras entidades e botando a público nas mídias, nos jornais mais representativos, nos portais, tinha passado mais um penduricalho para o setor. Então, você olha para a Brasel, ela vai lá e é combativa. Então, por que você tem que estar dentro da Brasel? Porque você fortalece o seu meio. Estar de fora e pegar os benefícios, ok, você vai pegar. Eu não vou pagar mensalidade. Mas cada vez mais a gente não se torna poderoso, porque quando eu vou falar com o prefeito, é eu e ele. Agora, quando eu represento uma entidade, são mais de 5, 7 mil pessoas por trás. O peso para o poder público é muito grande. Eu falo o seguinte, um cobrador na sua casa batendo palma é uma coisa, e botar 50, 500, me paga. Então, tem uma representatividade. Falando grosseiramente o que é. E a Brasel, ela não quer conflito. Pelo contrário. Lógico. Ela não quer conflito. Ela tem um termo, né, os japoneses falam, acho que é soft work. A gente tem que ter o diálogo. Então, a Brasel tem uma habilidade em dialogar gigante. Né? Então, pensa comigo, o governador Tarcísio, ele é um cara que bate um martelo pesado, a gente viu, né, falando nos leilões, ele recuou, ele entendeu que bom dessa possibilidade. Então, a Brasel traz isso. Né? É uma conquista da entidade, né? Acima de tudo. Total, não. Mostra o trabalho. Exato. É óbvio que teria que ficar os 3,2. Claro, é fato. Mas não teve. Eu vou repassar. Então, se representa. Então, o que a gente espera, né? Porque, assim, todo o aumento que tem repercute na ponta. Sim. Mas o que está acontecendo, Rodrigo? Você me conhece tanto tempo, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Eu me entrego mesmo, eu amo o que eu faço. É muito mais, eu gosto de doar conhecimento. Sempre gostei, antes de Brasel, o que é que se fosse. Não que eu tenha muito, mas eu vivi mais tempo. Então, quem viveu mais, errou mais, tem essa história. Os Estados Unidos, são informações que a gente tem coletadas, pós-pandemia, até o ano passado, já tinha mais de 45% de reajuste no setor de alimentação fora do lar. Então, se você pagava 10, você está pagando 14,50. O nosso setor, pós-pandemia, não consegue repassar nem a inflação. O que vem acontecendo sobre gestão? Eu vendo a 10, eu teria que vender pelo menos a 12. Eu estou vendendo a 10 ainda. Aí passa o outro ano, eu ponho 10,20, 10,30. Então, os repasses de inflação no setor não está sendo a contento quanto é a inflação. Então, hoje, se você parar para pensar antes pandemia e pós-pandemia, é mais barato, não é que esteja barato, é mais barato do que você comia antigamente. Então, sair ao restaurante. O grande problema todo é a dificuldade em contratação, isso vai gerando rupturas dentro do nosso negócio. Né? Você tem um colaborador que fica doente, ou você não tem o quadro efetivo que completa, e você chama um extra, ou opera sempre que você não conseguiu, na ponta perde-se um tempo maior, né? Demora para chegar o prato, não tem a mesma atendimento do treinamento. Então, o que nós estamos tentando fazer? Trazer uma cultura que trabalhar em bares e restaurantes sempre foi um diferencial, tem bons ganhos. É óbvio que o setor precisa pagar melhor. Mas, se a gente olhar para isso, a maior parte do dinheiro que é empenhada pelo empresário vai para o governo e não vai para o colaborador.
grosseiramente falando, se ele ganha 2 mil, vai 1.800 na mão dele, vai 2.200 para a mão do governo. A empresa gastou 4. Então, quando falaram da jornada 4x3, 5x2, eu sempre fui um cara que teve vontade de 5x2, com certeza. Mas a gente não tem efetivo para isso. Como é que eu vou fazer uma jornada 5x2? Mas tá ok, vamos fazer isso acontecer? É o que eu mais gostaria, eu como empresário, tá? Falando Renato. Primeiro, me dá as leis que me dão lá do país que pratica isso. Qual que é o exemplo? Estados Unidos. Como é que são a contratação? Para onde vai o dinheiro? O que acontece? Por que o poder de compra nos Estados Unidos é maior que nós? Bom, primeiro que a nossa carga tributária é surreal. E veio agora nova, vai ficar pior. Mas o funcionário, ele acaba recebendo praticamente 100% do dinheiro pago. Não vai para o governo. Então, você vai decidir. Você quer ter um plano de saúde? Você vai pagar X reais. Não tem um SUS como nós temos. Nosso SUS apesar de precisar de melhoria, mas o governo cobra para isso, ainda é melhor que muitos países. Aí você quer um seguro. Você vai lá e paga um seguro. Mas mesmo assim, desses 4 mil reais, fica 3,5 no mínimo na mão dele. Então, a gente tem um problema sistêmico. Olha, o que acontece? Se nós pudéssemos entregar o dinheiro para o funcionário, olha, faça uma previdência, você paga, você decide. Esse dinheiro empoderava a economia, ou seja, mais dinheiro na economia. Uma das falas do Donald Trump ontem foi que ele não vai tributar a gorjeta nos Estados Unidos. Primeira coisa que ele está falando lá, olha a sabedoria, que são a gorjeta. O serviço que é cobrado. Ele é voluntário, é óbvio aqui, mas nos Estados Unidos, quem não dá a gorjeta é mal visto. Eles sabem um americano que precisa dar, e tem lugares que cobra 15%, 20%. Se é mesa de mais de 8 pessoas, cobram mais. A gente tem que olhar para isso. A prestação de serviço precisa ser valorizada, porque esse dinheiro ele vai receber uma quantia melhor, ele vai ter tempo, ele vai conseguir usufruir e ele vai colocar o dinheiro na economia. Porque a gente precisa olhar para isso. Esse dinheiro que não vai na mão do poder público, porque está mal direcionado, a gente sabe disso, não é o governo de hoje ou de antes, a gente sabe que não estamos tendo efeito. Tem tem 17 setores que são beneficiados com a isenção da folha, a desoneração da folha. Quem são esses setores? Industrial, automobilístico, tecnologia, construção civil, ou seja, são articulações, são pequenos, em volume de empregabilidade, alguns em relação a nós, mas eles são grandes em volume. Então, sou pouco, eu faturo muito, então precisa da articulação. Se tem um setor que teria que ter uma desoneração de folha, seríamos nós. Ah, pô, você está puxando a sardinha para você? Não! A gente emprega mais que todo mundo. O nosso negócio precisa de mão de obra. E desonerado, isso é a vinha na mão do funcionário. Seria muito melhor. Empregaríamos com mais qualidade. Não seria só a quantidade, tá, Rodrigo? Seria a qualidade, ou seja, remunero melhor essa mão de obra. Renato, a gente percebe que de uns anos para cá, bares e restaurantes cresceram nos bairros da cidade, em diversos centros, enfim, não ficou centralizado ali, Zona Sul, centro da cidade, começou a se expandir por diversos bairros aí pela cidade. A que se deve a isso? E fale também um pouquinho da perspectiva, expectativa da Abrazel Altamogiana agora para 2025. Bom, primeiro que eu acho que as leis que vieram com relação ao álcool, acho que traz também os consumos regionais, né? Ribeirão Preto tem 720 mil, 730 mil habitantes, aí você estava até ano passado, você pode dizer com mais propriedade, algumas cidades na Alemanha, capitais, não têm a nossa população. Uma cidade que eu comparo, que eu fui a trabalho, que foi Frankfurt, acho que tem 780 mil habitantes, tem 70 quilômetros de metrô. Tamanho de Ribeirão. Veja como nós estamos atrasados. Então, o que acontece? Os mercados de setor de bares e restaurantes regionais têm crescido absurdamente. O centro teve uma pujança antes um pouco de pandemia, assim, fortaleceu e vem crescendo. Negócios não tão grandes, que eu acho que eu falo assim, se você for pensar em algum negócio,
procure a Brasel, tem informações relevantes do que tem que ser um tamanho de negócio. E quando você olha para esses bairros populosos, Campos Elíseos, Vila Tibério, Ipiranga, estão tendo não só bares e restaurantes, mas como grandes centros de grandes empresas. Por exemplo, eu fiquei sabendo que tem a Smart Fit lá no Ipiranga. Isso. Aí veio o Gaviões da Fiel também, que é uma academia gigantesca. Então, tem uma população querendo consumir. Sim. E quando você vai achar que lá no bairro periférico não tem a qualidade da Zona Sul, você está completamente enganado. Pelo contrário, tem bons empresários trazendo grandes resultados. Porque nós temos uma cidade, Rodrigo, que tem 300 quilômetros de distância e que tem o maior centro de tendência do Brasil, que é São Paulo. Então, não preciso ficar criando muito, ficar pensando. Passo uma semana em São Paulo, faço um tour gastronômico que eu consigo coletar. Ano 2025, a gente acredita que tenha crescimento. Apesar das inconstâncias políticas que nós estamos vivendo, mas a gente precisa realmente, para que isso aconteça, ter mão de obra. Porque tem muitos empresários que não estão conseguindo crescer, porque a gente precisa crescer. A cidade necessita. Então, se você olha a Ribeirão, historicamente, falando de bares e restaurantes, e eu estou aqui há 30 anos, eu cheguei em 95, se transformou, aumentou a quantidade em tudo. Ribeirão Preto é a cidade que mais tem as mesmas coisas do país, mais bares, mais restaurantes, mais farmácia, mais tudo, porque é uma cidade voltada para o setor de varejo, né, e prestação de serviço. Quando a gente olha para isso, há grandes possibilidades, porque a cidade tende a acordar mais tarde. Se ela não é industrial, ela tende a acordar mais tarde. É claro que a gente precisa de indústria. Perdemos várias indústrias, estamos perdendo para cravinhos. Né? Eu não sei como funciona isso. Eu acredito que não tenha facilidade do outro prefeito de dar benefício, mas facilita estar lá na cidade. Né? Então, nós temos aí um setor que pode crescer, que é a indústria, que eu acho que tem que olhar para isso. Porque o dinheiro industrial ele é um pouco maior e vem com os benefícios melhores. Só que se você também tiver só indústria, como a região de Sorocaba, que é uma cidade que é a segunda maior do estado, né, do interior, é Campinas e Sorocaba, um pouco maior que Ribeirão, é uma cidade industrial, mas que acorda cedo e dorme cedo também. Ribeirão acorda tarde e dorme mais tarde. Então, eu olho para isso. Então, o setor ainda está em tratamento, o governo federal precisa fazer algo. Né? A gente fez esse estudo da FGV-ESP com a Brasel, um estudo incrível, e que mostra o que é, e a Brasel traz um plano para o setor. Então, eu lembro que o Paulo Guedes falou na época, resumindo aqui, que aquela empresa ela não vai pagar aqueles tributos. Ela não tem como, ela vai fechar. Ela fechando, ela não vai pagar funcionário. Ela vai gerar desemprego? Não, esses funcionários vão ser realocados em um outro negócio, mas vai ficar um prejuízo para o funcionário, para o governo. E esse empresário, ex-empresário, é pior que ex-funcionário. Ele está arruinado o resto da vida dele. Ele botou família, botou carro da família, da tia, da mulher, pôs nome, pôs tudo. E ele disse que teria que ter uma anistia para isso, desses impostos. Ou que viesse a ser parcelas suaves, infinitas. E vem essa anistia, você acredita? Não veio. Não. Então, a gente precisa disso. Então, a Brasel tem um trabalho com relação a isso, junto ao governo Tomara federal, para que fala, esse cara não deixou de pagar porque ele quis. Eu sei, lógico. Porque ele não tinha. Exato. Então, qual que é a primeira coisa que o empresário faz quando ele não tem dinheiro? Ele não paga o governo federal, municipal ou estadual. Aí ele vai deixar de pagar um ou outro fornecedor, ele vai indo. Mas o último que ele faz, quem é? É o funcionário. Porque nós, empresários desse setor, convivemos todo dia com o nosso colaborador. Sim. Como é que eu vou deixar esse funcionário sem dinheiro? Não tem como. Não então, a gente convive muito com isso, né, Rodrigo? Renato, 30 anos de Água Doce. Eu lembro muito bem quando você chegou em Ribeirão Preto, em 95. Você começa em 96 com a Água Doce na Portugal. Enfim, tenta de forma resumida passar para nós esses 30 anos aí. Eu posso adiantar, é de muito sucesso. Você cresceu muito, você trabalhou, você proporcionou, podemos dizer até para diferentes gerações aqui em Ribeirão Preto, né, de entretenimento. Hoje, não tenho dúvida que o pai, o filho está passando pelas suas casas, o pai que passou lá atrás. Enfim, 30 anos de muito trabalho acima de tudo, né?
Cara, bom, primeiro que Ribeirão Preto me deu esse presente, né, de me receber, né? Então, eu acho que como profissional, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Eu consegui realizar um sonho profissional de trazer recompensas, né, para a sociedade, não só para funcionário, mas para a sociedade. Por quê? Eu fiz 53 anos agora, então já são cinquentão, e a gente tem uma maturidade diferente no olhar, um aprendizado, e eu tenho uma menina de 9 anos. E recentemente, para ir para o final, né, e depois volto lá, eu estava numa reunião entre amigos e tinha 12 casais, tudo pai de filho da escola, que estudam no mesmo colégio, e 2 eram de São Paulo, acho que era, e os outros 10 eram de Ribeirão. Desses 10, 8 conheceram as esposas na cachaçaria. Então, assim, a gente tem uma história. Se você parar para pensar, eu acho que nós nunca vendemos comida e bebida, Rodrigo. Hoje eu tenho essa clareza, nós vendemos experiência. Óbvio que, como disse o prefeito, e eu sempre também disse isso, eu acordo todos os dias para fazer o melhor. É óbvio que a gente erra, quando não fico sabendo, eu como empresário, eu vou lá e faço o que for necessário. É muito simples resolver um problema com o cliente, né? Essa mágoa, pedir desculpa, né, ser verdadeiro, né? Isso sempre teve comigo, né? Gratidão e perdão é uma coisa que sempre foi muito intrínseco. Então, a história da Água Doce, realmente ela mexe com o mercado. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava com uma febre de 39 graus, nós estávamos fazendo entrevista, o menino também ficou com febre, acho que foi uma virose, não sei se foi nervosismo, não podia trabalhar no bar, eu dando entrevista para você e para o seu pai, e depois correndo ali para o bar, e a gente revolucionou, porque eu sempre gostei de conversar, né? Uma parte especial minha, mas eu descobri que eu adorava servir. Acho que por ter uma infância muito sofrida, muito pobre, de muita dificuldade, quando eu tive a oportunidade de receber pessoas no meu negócio, era como se eu estivesse recebendo em casa. E aí eu sempre fui um cara alto astral e tal, bagunceiro, assim, então a gente tinha um atendimento irreverente, né? Você sempre primou pela excelência, né, Renato? Você sempre, isso eu posso dizer. Você sempre. Também, você tem esse diferencial. Você sempre trabalhou pela excelência, os bons produtos, o bom serviço, o bom atendimento. Cara, tem gente que não vai gostar, mas eu sou um corintiano, né? Então eu sou fiel. Eu tenho meu fornecedor de mandioca, para você ter uma noção do escondidinho, está dos meus 29 para quase 30, ele está há 28 anos comigo. Então, essa história da Água Doce, depois vem a independência, ela trouxe realmente um bar que entregasse uma comida brasileira gostosa, bem feita. A gente sempre primou, eu falo, por qualidade de serviço, a gente sempre teve um passo à frente. O projeto da independência é um negócio surreal, me trouxe notoriedade pelo meu trabalho, né? Respeito pelas grandes companhias, ali foram grandes conquistas, mas... Viu o Vapiano na sequência. E isso fez com que trouxesse. A história do Vapiano era tão maluca, porque a gente, resumindo, manda um e-mail na madrugada para esses alemães e eu vou conversar com os caras, eles falaram, por que não São Paulo, Rio? Eu falei, não, porque se passar em Ribeirão Preto, passa em qualquer lugar. Então, imagina, o europeu, o americano, não conhece outra cidade no Brasil se não é São Paulo e Rio. Vieram para Ribeirão Preto. Então, essa foi uma história maluca, mas tudo endossado pela Água Doce. Tudo. Acho que tudo que eu tenho profissional, quem me deu foi a Água Doce. Foi uma retribuição. Então, olha hoje para a Água Doce, cara, assim, meu funcionário de 27 anos... Hoje ele é meu sócio, cara, então no Vapiano. Então, a minha chefe de cozinha está com 26 anos comigo. Então, tem uma história bacana nisso tudo. O que é mais importante também, Rodrigo, é que se não tivesse o Ribeirão Pretano prestigiando, a gente não teria. E entregar qualidade é o mínimo, mas pensa comigo. As celebrações da nossa vida, elas estão sempre voltadas numa mesa. Não necessariamente com bebida alcoólica, mas comida sempre tem. Então, o que o bar faz? Ele facilita isso, ele te traz aquilo ali. Então, você tem história para contar. Então, ao longo das gerações, a gente vem se transformando. E o mais legal, a Água Doce da Independência se transformou novamente. A gente está num processo, né, já faz 1 ano e pouco, de mudar o tipo de público, porque eu mudei. Eu tenho uma menina de 9 anos, eu conecto com quem? Com mais família, casado. Então, hoje a Água Doce tem um espaço Kids lá, que é o Doce Cantinho. A gente tem a Água Doce, temos um gibi feito específico para a Água Doce, então, ensinando os valores da vida. Então, hoje a Água Doce, ela está se transformando novamente. Ela sempre foi mutante, né? E o bar e restaurante é isso. Então, os restaurantes de hoje em dia, em relação ao passado, quem imaginaria que ter espaço Kids? A maioria tem. Não, e até para finalizar,
30 anos no mercado. É. Qual outro restaurante está tanto tempo na cidade? Assim, eu não lembro. Tem alguns, mas é muito difícil, porque a gente tem um cenário de nessa base. linha. Tem alguns. Eu vou me lembrar, eu acredito que tem a Cantina 605. Ah, sim, tá. Mas manter a Cantina 605 sempre naquele padrão, restaurante. A cachaçaria não, a cachaçaria viveu momentos diferentes. Né? Isso, momentos diferentes, de balada, de grandes festas, de shows, o bar da madrugada. Você falou que mudou um pouco o conceito total. Agora. Enfim, a cachaçaria vem passando por mudanças, mas vem se mantendo. Mas olha só, Água Doce é família hoje, né? Olhando para esse foco, o que ela foca? Família, amigos e as crianças. Então a gente olha para isso, a gente quer trazer a música, continua ainda com essa energia, porque música é um perfume, ela é sempre bem-vinda, mas quando você olha para a Água Doce na história toda de Ribeirão Preto, ela trouxe essa vertente de vários momentos, de várias identidades. Então ela foi se reciclando, ela precisa disso, porque o restaurante, ele acaba sendo aquilo ali sempre linear, é muito mais fácil, bares e restaurantes não. Então, como eu digo, às vezes eu compro essa caneca por 10 e vendê-la por 20 é fácil. Agora, se eu comprar todos os insumos para fazer essa caneca, é mais difícil. Então, o nosso setor tem dificuldades com relação a isso. Então, a gente tem que sempre inovar. Então, bares e restaurantes têm uma pequena diferença. O bar, ele sempre tem que estar atualizando. Hoje, qual que é o prato? Qual que é o carro-chefe hoje da cachaçaria? É o escondidinho. Escondidinho, né? Continua. É imbatível. Ele é um sucesso. Até porque tem padrão, né? Mas tem um bolinho de bacalhau espetacular. Tem um filé parmegiana. Tem bastante coisa. Você sabe o chopp espetacular. Sabe quem que assina o nosso cardápio? Hoje, já a segunda edição, é Edu Guedes. Então, a gente tem um chefe de cozinha, uma personalidade, uma pessoa respeitada no meio e que assina alguns pratos da Água Doce. Então, a Água Doce vem se inovando. Eu falo, olha, vai lá que você vai sentir mudança. Nós que gostávamos da balada, né, Rodrigo? Já gostamos mais. Mas não dá uma musiquinha, um skin para nós, não, que a gente dá aquela animada. Mas ela tá muito atraente nesse sentido, tá, Rodrigo? Então, eu falo, pode ir lá. E o Vapiano também é uma história incrível, aí nós vamos contar dela ainda também. Que bacana. Eu quero agradecer mais uma vez. Olha, muito feliz em receber o Renato. O Renato, verdadeiramente, é um amigo e irmão que eu tenho aí há pelo menos 30 anos. Era uma amizade de respeito, de reciprocidade, de carinho realmente um pelo outro. E feliz de você poder participar, ter vindo aqui hoje, prestigiar esse projeto nosso. Deus abençoe você, a Claudinha, sua menina, enfim, toda a família. Muita paz para todos. Vamos lá, Rodrigo. Ele estava lembrando agora da Alessandra, e vocês, a gente dançando lá no como é que chamava? Lá, Swingers, ia lá. Aí, fomos então, muito. Eu vou te falar, se você quiser algumas informações privilegiadas, eu tenho com o Rodrigo, viu? Rodrigo, obrigado. A oportunidade de falar da Brasel é muito maior do que o meu próprio negócio, tá? Dizer para isso, porque é fundamental ajudar o setor, então eu tenho certeza da sua habilidade, da comunicação, isso a gente estava falando antes, e volto a dizer, quem me ensinou a ser benemérito foi você, meu irmão, então esse aprendizado aí, eu tenho um mestre aqui. Obrigado, Rodrigo. Carinho. Obrigado, Deus abençoe. Nesse finalzinho de programa, eu quero agradecer o Arthur, tá? Meu amigo Arthur, da Sublime Arte. Olha só que mimo legal, gente. Olha que bacana. Que brinde para os seus parceiros, para os seus clientes, e o Arthur aí, com muito carinho, o Arthur da Sublime Arte, mandou para nós aí, a partir de agora, todos os programas, teremos aí a caneca do Clube do Povo aqui, graças aí a esse mimo, esse presente do Arthur da Sublime Arte. Forte abraço a todos e até o próximo programa.